Hoje no Cartório Contemporâneo, dicas para concursos de cartórios com o Dr. Carlos Elias, os melhores momentos da Concarte, o beabá dos cartórios. O Cartório Contemporâneo responde à sua dúvida. Dr. Carlos Eduardo Elias de Oliveira é professor de Direito Civil e Direito Notarial e de Registral na Universidade de Brasília e em outras instituições. Consultor legislativo do Senado Federal em Direito Civil, Processo Civil e Direito Agrário, advogado parecerista, ex-advogado da AGU, ex-assessor de ministro do STJ, doutorando, mestre e bacharel em Direito pelo UNB. Olá, doutor Carlos. Seja bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Foi um prazer imenso receber esse convite. Maior ainda de estar aqui ao seu lado, querido amigo Duda Meirelles. Doutor Carlos, além de consultor legislativo do Senado Federal, o senhor também é professor de curso preparatório para concurso de cartórios. Sabemos que não é um concurso simples. Estamos falando de um dos cargos de carreira jurídica mais difícil de atingir. Quantas etapas tem o concurso e de que forma o candidato pode se preparar? A realidade é que o concurso para ser titular de um cartório tem que ser difícil mesmo. Estamos falando de uma das atividades jurídicas mais complexas. É necessário que o tabelião domine, o tabelião e o registrador domine tudo, não só de direito civil e de direito notarial e registral. Também precisa ter um amplo conhecimento de direito ambiental, tem que ter amplo conhecimento de direito tributário. Ele precisa, portanto, ter uma capacidade interdisciplinar incrível dentro do direito. E por isso o concurso ele é difícil mesmo, é um concurso do nível que há para a magistratura, para o Ministério Público e para outras carreiras jurídicas que existem. O concurso tem prova objetiva, tem prova oral, prova discursiva, prova de títulos, portanto é um concurso com várias etapas e que exige uma performance bem sofisticada do candidato. A preparação para esse tipo de concurso é uma preparação que eu diria um pouco diferente da que você tem para outros concursos jurídicos em geral. Por quê? Além de você treinar a parte específica das matérias, direito penal, direito civil, direito administrativo, você também precisa pegar um certo conhecimento da prática dos cartórios. Você precisa saber redigir peças, saber enfrentar problemas que às vezes são colocados na prova para você dissolvê-los e materializar por meio de uma peça, de uma escritura, de um registro. E por isso o concurso realmente é um concurso sofisticado. Eu até costumo dizer que em outros países, como na Espanha, a gente tem nos cartórios, à frente dos cartórios, uma elite intelectual. E na Espanha, por exemplo, a elite intelectual do direito civil, por exemplo, a maior parte dos que integram são tabeliães registradores. No Brasil não é diferente, e por isso a necessidade de o concurso realmente ser de alto nível. Ainda sobre concursos para cartórios, quais as normas específicas que são cobradas e que podem gerar dificuldades? Em termos de legislação e conteúdo, cai tudo, tudo de direito, praticamente tudo de direito. Evidentemente, quando falamos de concurso para notário e registrador, há também a cobrança mais aprofundada da Lei de Registros Públicos, da Lei 8934 e também das leis e normas locais, especialmente as normas que são produzidas pelas Corregedorias Gerais de Justiça dos tribunais. Além disso, também, os provimentos CNJ são presença certa no concurso e, por isso, o candidato tem que estar preparado para esse arsenal normativo que o bombardeará para resolver e enfrentar uma prova desse nível. Quais as dicas o senhor pode dar para quem escolhe a área notarial e de registro? Duda, meu amigo, para fazer um concurso desse nível e dessa extensão, a minha recomendação é que o candidato ele se dedique explicitamente e de forma intensa à resolução de questões. Questões envolvendo peças práticas de últimos concursos, resolver questões de concurso mesmo de prova objetiva. E, além disso, é importante ele manter uma leitura assídua de textos específicos da área. Onde que eu encontro esses textos específicos? Minha recomendação é
a coluna Migalhas Notariais Registrais. Inclusive, eu tenho a honra de coordená-la juntamente com outros amigos, como o Sérgio Giacomini, o Flauzino Araújo, o Hércules Benício, Isaías Ferro e o Ivan Jacopetti. A gente coordena essa coluna e todas as quartas-feiras saem publicações de artigos e textos específicos para a atividade notarial e registral. Além disso, também há um site, recomendo muito, que você acompanhe, que é o site Colemata. Colemata começando com K e 2 L's, né, na escrita. O site Colemata ele é coordenado pelo professor Sérgio Giacomino, é registrador, e no talento incrível que o singulariza, ele mantém esse site que, dentro dele, mantém um acervo, um banco de dados dos precedentes da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo e do Conselho Superior da Magistratura. Ainda que o candidato esteja fazendo concurso para outro estado, eu recomendo muito a leitura daqueles precedentes. Você pode fazer pesquisas com palavras-chave naquele site, porque é importante se ler o inteiro teor dos julgados. Aquilo vai lhe dar uma versatilidade incrível para enfrentar tanto a prova discursiva como a prova oral, especialmente. A prova objetiva é um pouco mais tranquila, mas ela nem conta ponto para o seu score final. A prova objetiva ela acaba sendo só eliminatória. O teu score final e, portanto, a tua nomeação é basicamente definida pelo teu desempenho na prova discursiva e oral. Sob a ótica do direito administrativo, pode-se afirmar que as serventias extrajudiciais são consideradas órgãos auxiliares do Poder Judiciário? Há uma certa insatisfação e desconforto de alguns quando a gente fala que os serviços notariais registrais são órgãos auxiliares. Talvez o nome auxiliar dá uma ideia de algo subalterno, o que é uma tremenda bobagem. Quando falamos que os serviços notariais registrais são órgãos auxiliares, estamos falando do que a Constituição Federal utilizou como nomenclatura. A Constituição Federal, quando fala da competência do Poder Judiciário, fala da competência para editar normas para regulamentar os seus serviços auxiliares. E o próprio Supremo Tribunal Federal e os tribunais como um todo entendem que os serviços notariais registrais acabam sendo enquadrados dentro daquele nome de serviços auxiliares. Agora, nada tem a ver com uma condição supostamente subalterna do notário registrador, pelo contrário. O notário registrador, embora esteja submetido a um poder regulamentar do Poder Judiciário, especificamente do Tribunal, embora esteja subordinado ou sujeito a um regime disciplinar que é exercido pelos juízes e pelos magistrados do Estado, isso não significa que eles são subalternos, porque há uma autonomia, há uma independência funcional, há quase que uma soberania intelectual que o tabelião e registrador tem que exercer. Então, sim, os serviços notariais registrais são, dentro da organização administrativa, dentro do desenho institucional da Constituição, são considerados órgãos auxiliares do Poder Judiciário. Mas não significa que ele é um estagiário do juiz. Pelo contrário, ele tem uma autonomia em relação ao juiz. O juiz, o corregedor especificamente, se ele tiver algum tipo de abuso no seu exercício correcional disciplinar, ele vai ser punido também, pode ter representação contra ele e, portanto, não há qualquer tipo de relação vertical. A relação é horizontal, é de respeito, portanto. Mas são órgãos auxiliares sob um sentido jurídico, não propriamente no sentido de ser subalterno, o que realmente não é. Qual o regime de funcionamento e de remuneração das serventias extrajudiciais? O tabelião e o registrador têm que entender que, além da alta capacidade técnica que o singulariza e que o guiará no seu exercício, ele também precisa saber que ele tem que ser um excelente gestor. Claro que ele pode delegar algumas atividades de gestão, mas a realidade é que ele mesmo tem que ser o protagonista e ele que tem que dar as cartas em termos de gestão. A Constituição Federal e a Lei 8935 estabeleceu um regime privado para o exercício da atividade notarial registral. E, portanto, a contratação de funcionários, o salário que vai ser dado para cada preposto, os produtos que serão comprados, os equipamentos,
o mobiliário, o local onde a serventia funcionará, o aluguel, tudo isso é exclusivamente responsabilidade da pessoa física, do tabelião e do registrador. E, portanto, o exercício é privado, é como se fosse uma empresa mesmo. Não é empresa porque ele tem certas restrições e, portanto, não está dentro do campo do empresarial. Ele está dentro do campo do profissional liberal. Mas, ainda assim, ele tem que exercer uma atividade com um certo ímpeto de empreendedorismo, sim. Agora, a remuneração, por outro lado, também tem a sua característica privada, porque o tabelião e registrador ele é titular dos emolumentos que são pagos. Os emolumentos até são tributos. Em muitos estados, grande parte desse valor pago a título de emolumentos vai para outros órgãos, por repasses obrigatórios. Há estados, por exemplo, que você faz uma escritura pública e aquilo que você paga como cidadão, 40%, até às vezes 50%, não vai para o bolso do tabelião, vai, na verdade, para o Tribunal de Justiça, vai para outros órgãos por leis específicas. O fato é que o que sobra, que vai para o bolso do tabelião, o tabelião tem que entender que ele vai pagar imposto de renda sobre pessoa física, porque ele não é pessoa jurídica, o imposto de renda alto, ele vai ter que desse dinheiro tirar o valor necessário para pagar empregados, pagar despesas com software e com tudo que diz respeito ao funcionamento do cartório. Na prática, eu até ousaria dizer, pela experiência, que cerca de 20% a 30% do faturamento de um cartório é o faturamento líquido do tabelião e do registrador. E, além disso, ele tem o risco, né? O risco de, se o contador, às vezes acontece isso, não recolhe o INSS dos funcionários, isso acontece às vezes, ele vai ter que desembolsar do seu próprio caixa para poder pagar essas verbas e às vezes são prejuízos altíssimos. Então o tabelião registrador não pode se enganar. Além de jurista, ele também tem que ser gestor. Os tabeliães e os registradores exercem a atividade por seu próprio risco? Explique um pouco da atuação. O tabelião e registrador, ele sim exerce uma atividade muito nobre. Houve uma vez que um notário argentino saudou um recém-ingresso na carreira no Uruguai. O notário era o Francisco Rato, que fez a saudação. E ele disse para um rapaz que estava entrando na carreira para virar notário, ele disse o seguinte: elegeste uma profissão muito nobre, mas cuidado que isto de estar dando fé em um mundo onde há tanta má fé é como dormir com um pé em casa e outro pé no cárcere, na prisão. E ele alertava nesse momento, com a saudação, de que apesar de o tabelião e registrador exercer uma atividade muito nobre, de uma capacidade intelectual invulgar, o tabelião e registrador precisa tomar cuidado porque ele tem muitos riscos. O primeiro risco e a primeira frente de riscos é o risco na atividade fim. Ele pode sim cometer erros, os seus prepostos podem fazer uma escritura pública errada, ele pode lidar com estelionatários que vão com documentos falsos. Lembro de um colega que, numa certa feita, me mostrou lá na serventia dele um calhamaço de papéis que eram basicamente documentos falsos, escrituras falsas, que eles conseguiram pegar de estelionatários que chegaram no cartório para tentar esquentar, vamos dizer, um documento para poder praticar fraude. E o tabelião e registrador corre esse risco. Agora, além desse risco propriamente na atividade fim, em lidar com falhas técnicas de prepostos ou falhas técnicas dele mesmo, ou lidar com estelionatários, também ele tem o risco na gestão, o risco de não pagar de forma adequada as verbas trabalhistas, de um funcionário roubar. Lembro de uma registradora que, num certo curso que eu ministrei, me contou que uma funcionária embolsava o dinheiro dos emolumentos. E o detalhe é que, naquele estado onde ela estava, 50% mais ou menos dos emolumentos tinha que ir para o tribunal e para outros órgãos que recebiam repasse obrigatório. E a funcionária estava roubando tudo. O que aconteceu? No final das contas, ela ficou com prejuízo de R$1 milhão e ela ia perder a delegação se ela não pagasse tudo, porque você tem repercussão disciplinar também. Então, ela sofreu um prejuízo do próprio bolso de R$1 milhão por conta desse tipo de risco. Então, o tabelião tem que saber que ele tem duas frentes de ameaça. A frente técnica e a frente de gestão, a frente administrativa.
E, portanto, a atividade ela tem os seus desafios, sim, apesar da sua nobreza. Quanto maior a nobreza, maior o sacrifício. Noble se oblige, como tem uma expressão, a nobreza obriga também. Dr. Carlos, muito obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo ao Cartório Contemporâneo. Duda, meu querido, foi um prazer imenso estar aqui. Estou totalmente à disposição. Quero até falar para os nossos amigos que, se quiserem, podem me seguir no Instagram, @Prof. Carlos Elias, prof de professor, né? Carlos Elias. Vou estar à disposição e posto muita coisa de direito notarial, registral, de direito civil e sempre estarei, portanto, à disposição aqui do programa e também do nosso querido amigo telespectador. Um abraço. Hoje começa um novo quadro no nosso programa, o Cartório Contemporâneo Responde. Se você tiver alguma dúvida sobre as atividades dos cartórios, mande-nos sua pergunta para o e-mail. Talvez sua pergunta apareça aqui no programa. A Júlia Rebelo, de São José do Xingu, nos pergunta: quando pode se divorciar em cartório? Bem, primeiramente deve haver consenso entre as partes, ou seja, tanto o divorciando ou a divorcianda ou os divorciandos tem que estar em consenso, ou seja, primeiramente tem que haver esse consenso, nem que seja o consenso contratual, não necessariamente o consenso emocional. Não pode também haver filhos menores ou incapazes e deve ter sempre a presença de um advogado. Outra dúvida pertinente é quanto tempo depois do casamento eu posso me divorciar? Bem, depois da emenda constitucional número 66, esse lapso temporal deixou de existir, ou seja, uma pessoa pode casar de manhã e à tarde se divorciar. Tem alguma dúvida que não foi respondida? Mande sua pergunta no e-mail. Muitas vezes, no cartório contemporâneo, pode aparecer algumas expressões que você não está acostumada. Por isso, venho aqui explicar alguns termos recorrentes no programa. Ao longo do nosso programa, você deve ter ouvido várias vezes o termo extrajudicial. Você sabe o que significa? É algo que acontece fora do âmbito judicial, sem sua formalidade, e que não se faz perante a autoridade judiciária. A Conferência Nacional dos Cartórios, CONCART 2021, sob a organização da Confederação Nacional de Notários e Registradores, a CNR, foi realizada nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2021 em plataforma digital. A programação contou com a presença de especialistas e autoridades de renome para focar em temas atuais e relevantes, assim como os avanços na atuação dos notários e registradores. Nós, do Cartório Contemporâneo, separamos alguns trechos. Veja. Muito obrigado, Bacelar. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir escusas pela impossibilidade que eu tive de comparecer ontem à noite. Eu tinha combinado com você de comparecer à abertura, mas sucede que a cadeira de Supremo é maior do que qualquer cadeira que eu já sentei. Não basta só pautar processos, nem administrar o tribunal. Nós temos, por exemplo, agora um problema seríssimo de orçamento do Poder Judiciário, que foi aprovado agora, com problemas para nós administrarmos verbas que eles carimbaram, que nós precisamos ter liberdade. Então, eu fui negociar isso. O pior é que a negociação não se concluiu, então, mas, de qualquer maneira, eu fiz questão de estar presente nesse evento dos cartórios, que é sempre um evento que me propicia estar exatamente entre amigos. Nós fizemos um trabalho muito profícuo, Bacelar, esse ano, dos cartórios com o CNJ, e nós temos ainda mais um ano aí para completarmos o nosso ciclo e para realizarmos, digamos assim, todos os nossos objetivos, tendo em vista o último deles, que é um objetivo muito nobre, que vai exigir um grande empenho nosso, que é criar uma vaga para a atividade notarial no Conselho Nacional de Justiça. Registradores, distribuidores, enfim,
todas as atividades. O tema que me foi proposto foi a modernidade da atividade cartorial, mas a grande verdade é que a atividade cartorial ela já está devidamente adaptada a esse mundo digital, com todas as certidões expedidas, intercâmbios entre os cartórios, etc. E, evidentemente, que um dado importante que o CNJ inaugurou na questão da atividade notarial e a era digital que nós estamos vivendo é exatamente a criação do balcão virtual, onde as pessoas podem ser atendidas virtualmente sem se deslocar para espaços físicos. E isso é algo que facilita muito o cidadão em geral no seu acesso à atividade extrajudicial e também no seu acesso a essas funções equivalentes jurisdicionais que os cartórios exercem hoje. Mas eu trago aqui, Bacelar, uma grande novidade que se passou na semana passada, onde eu estive na Organização dos Estados Americanos e na Organização das Nações Unidas. E ali houve um debate muito intenso, foram mais de 9 reuniões, tanto na OEA quanto na ONU, e dentre, digamos assim, os destaques que nós demos foi, em primeiro lugar, atender a Agenda 2030 da ONU e colocar em todos os procedimentos, todos os processos, aquela tarja de atendimento aos objetivos de desenvolvimento sustentável. É muito importante isso, Bacelar, porque aí conseguimos atender aquilo que eles consideram importante que se realize até o ano 2030, daí a Agenda 2030. E dentre esses objetivos tem justiça eficiente, administração pública eficiente, e aí, então, eu tive a oportunidade de transmitir para todos que, além da atuação do judiciário, além da criação dos precedentes e da preferência que nós estamos dando aos processos que correspondem à Agenda 2030, nós temos também, digamos assim, uma justiça coexistencial, que é a justiça realizada pela atividade notarial num sentido amplo. Aí eu incluo todos os registradores, todos os notários, enfim, toda a classe que pertence aí essa nossa confraria que eu tanto gosto de pertencer. Então, disse a eles que hoje a atividade notarial, num dos aspectos, a atividade notarial tem sido um grande coadjuvante para a atuação dos judiciários, esvaziando os tribunais, e o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, imediatamente mandou chamar um assessor para que nós pudéssemos, talvez em julho, aí, eventualmente eu posso até levar alguém, até você mesmo, Bacelar, e comigo, para que nós expliquemos e possamos difundir como é que a atividade notarial tem subsidiado a atividade judicial. Os pontos importantes que eu toquei, que eles ficaram muito interessados, em primeiro lugar, foi exatamente destacar a capilaridade e a credibilidade da atividade notarial. Expliquei a eles que, no Brasil, há mais postos de atividade cartorária, extrajudicial, notarial, do que juízes. E fiz a comparação entre a existência de 15 mil unidades do foro extrajudicial, mais do que comarcas, o que representa, digamos assim, um grande instrumento, uma grande ferramenta de acesso à justiça. Por outro lado, dentro desses objetivos sustentáveis, também há a proteção da propriedade, por exemplo. Daí eu levei a eles que ficaram extremamente encantados com a atuação, por exemplo,
do registro de imóveis, que pode fazer alienação judicial, devolver o imóvel ao proprietário em razão da propriedade resolúvel para o seu titular e que isso se dá de forma rápida, sem a necessidade de um processo delongado. Também destaquei a atividade notarial no tocante ao combate à corrupção, que é muito importante que o país tenha uma política de combate à corrupção. Então, sem prejuízo de eu ter esclarecido quais são as atuações do CNJ no combate à corrupção, eu também mencionei que a atividade notarial ela tem essa rede de informações para o COAF, que hoje em dia a aquisição de um imóvel não se dá mais com a lavagem de dinheiro, tendo em vista o preparo técnico dos notários, e eu estou só transmitindo aquilo que eles anotaram como importante da atividade notarial do Brasil, sem prejuízo também de nós termos levado, claro, era a minha missão de levar o que o Supremo Tribunal Federal atua no campo dos direitos humanos e da defesa do Estado de Direito e do Estado Democrático. Mas esse foi um subitem que achei importante levar, na medida em que a Europa ela também prestigia a atividade notarial, mas mais a parte relativa à mediação e à conciliação. Eu queria também transmitir a eles que a atividade notarial no Brasil ela também se exerce em relação a antigas ações que tramitavam pelo Judiciário. Então, essa parte do combate à corrupção e essa atividade coadjuvante dos cartórios, impedindo improbidades, impedindo verdadeiros ilícitos. Hoje em dia, os cartórios são muito preocupados se as compras são feitas com dinheiro vivo, sem que haja uma informação fidedigna da fonte. Tudo isso levou eles a um estado de admiração por essa atividade coadjuvante do Brasil. Um outro ponto muito importante é que, segundo um dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, todo país tem de ter meios alternativos de solução judicial. Então, eu disse que, sem prejuízo do Código de Processo Civil, dispor que o juiz pode fazer a conciliação, eu explicitei que, pelo preparo técnico dos integrantes do notariado brasileiro, as conciliações, as mediações também podem ser feitas no cartório, digamos assim, numa aproximação do sistema adversarial system, em que tudo se passa entre as próprias partes, que são os verdadeiros titulares daquela causa. Eles são o que eles chamam de os sujeitos ativos do case management. Então, eles entendem que é uma prática muito admirável essa de que as próprias partes possam comparecer voluntariamente ao cartório e lavrar as suas conciliações. Então, Marcelo, eu comecei a imaginar o seguinte, quer dizer, a atividade notarial ela está adquirindo um status do Brasil para o mundo. E isso me deixou muito satisfeito, porque eu expliquei dos nossos vários termos de cooperação com o CNJ. Por outro lado, eles também têm graves problemas com relação à criminalidade organizada, porque ela é muito sofisticada. Lá é que surgiram as primeiras teorias sobre a lavagem de dinheiro e sempre eles demoram um processo de persecução penal para se conseguir provas robustas para que haja o devido processo legal lá, demanda bastante tempo. E nós explicamos que a atividade notarial agora nos auxilia através da denominada ata notarial, em que nós podemos consignar conversas de WhatsApp, podemos consignar e-mails, e essas atas notariais são consideradas provas suficientes para instruir os processos penais e o combate à lavagem de dinheiro.
Um dos objetivos de desenvolvimento sustentável também é a questão da duração razoável dos processos, ou seja, o processo eficiente, acesso à justiça, é um dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. Então, eu expliquei a eles que nós temos hoje também, além de uma meta estabelecida pelo Código de Processo Civil, além da regra da duração razoável dos processos, passou a integrar a Constituição Federal pela emenda 45, e que nós eliminamos uma série de formalidades, recursos, e criamos o incidente de resolução de demandas repetitivas. Nós explicamos que também antigas ações que tramitavam no foro judicial hoje podem tramitar no foro extrajudicial, principalmente as ações de família, separação, divórcio, consensuais, partilhas, dissoluções de contratos e também as ações de uso capião, ação demarcatória. Expliquei que isso se dá com a presença dos interessados e que, digamos assim, há uma pretensão de aumentar muitíssimo, até atendendo os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, uma propensão de aumentar muitíssimo a possibilidade de outras ações tramitarem no foro extrajudicial, como projeto de execução extrajudicial, uma consignação de pagamento, se ali devedor e credor resolvem receber, e às vezes até determinados feitos que demandam a presença do Ministério Público poderão tramitar pelo foro extrajudicial na medida em que alguns procedimentos, como, por exemplo, a habilitação de casamento, tem intervenção do Ministério Público. Então, nada obstaria que mesmo um inventário com menores pudesse tramitar pelo foro extrajudicial na medida em que se impusesse a intervenção do Ministério Público. Eles também se preocupam com uma questão denominada risco Brasil. Quer dizer, qual é o risco que o Brasil apresenta para as pessoas que querem aqui investir? Você sabe, e todos os colegas que nos assistem sabem, que na pós-pandemia nós vamos precisar de instrumentos capazes para atrair investidores de fora. E um dos instrumentos que ele se preocupa é como que o investidor recupera o seu crédito no Brasil. E aí eu expliquei, em palavras mais adequadas, como se dá, digamos assim, a execução de um título na justiça, que tem a fase de apreensão, de penhora, de alienação, de avaliação e pagamento, satisfação futura, mas também fiz questão de dizer que o cartório de registro de propriedade de títulos facilita muitíssimo o recebimento e a tutela dos créditos, na medida em que o recebimento se dá de forma absolutamente imediata. Com relação a essa questão do risco Brasil, eu elucidei lá na ONU e na UEA, e houve palestras também nas faculdades, que o Brasil, através do CNJ, e vai contar com a participação da atividade notarial no programa Destrava Brasil. E o que significa isso? Isso significa que o Brasil, através do programa do CNJ, ele vai retomar as obras de grande vulto. E, ao retomar as obras de grande vulto, nós vamos ter de utilizar o patrimônio imobiliário da União. Se você tiver alguma dúvida sobre as atividades dos cartórios,
Mande-nos sua pergunta para o e-mail. Talvez sua pergunta apareça aqui no programa. O Eric de Souza, de Mogi das Cruzes, pergunta: quais documentos preciso para fazer inventário? Você que neste momento precisa formalizar um inventário extrajudicial, fique atento com os documentos que precisa ser levado para a formalização desse instrumento no cartório de notas. Bem, em primeiro lugar, nós precisaremos da certidão de óbito do autor da herança. Em seguida, precisaremos dos documentos de identificação também deste autor da herança. Precisaremos também dos documentos de identificação dos herdeiros e viúva, certidão de casamento e pacto antinupcial, se houver. E também os documentos comprobatórios da titularidade dos bens que foram deixados pelo autor da herança. Voltamos agora com a fala do presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, sobre a modernidade nos cartórios na Conferência Nacional dos Cartórios, CONCART 2021, sob a organização da Confederação Nacional de Notários e Registradores, CNR, evento realizado nos dias 15, 16 e 17 de dezembro de 2021 em plataforma digital. Pois bem, então esse programa Destrava Brasil vai precisar muitíssimo do cartório de registro de imóveis, porque o Brasil tem 1 trilhão de imóveis, além de ter 1 trilhão de ações e 1 trilhão de recebíveis. Então, o Brasil tem condições de sair dessa pandemia através das estratégias de instrumentos civis, como a dação de pagamento, a inovação da dívida. Isso se daria da seguinte maneira, Disseu. Se o Brasil tem 1 trilhão de imóveis, o Brasil pode pagar as suas dívidas com imóveis, porque no Brasil existe a figura da dação de pagamento. E aí, então, houve questionamento se isso demoraria muito, e eu disse que não, porque a atividade notarial faria isso de maneira muito célere, muito embora seja um patrimônio extraordinário, o registro de imóveis teria condições de nos auxiliar nesse programa Destrava Brasil, onde nós utilizaríamos o patrimônio imobiliário, inclusive o ministro da Economia, o ministro Paulo Guedes, ele entendeu que deveria criar, inclusive, um Ministério do Patrimônio Imobiliário. E eles vão precisar muitíssimo da atividade do registro de imóveis para fazer essas alienações, essas dações em pagamento para, digamos assim, iniciarmos um período mais frutuoso depois desse momento tão grave que nós passamos pela pandemia. Por outro lado, nós debatemos com muita intensidade as questões relativas aos direitos humanos. Nos países se preocupam muito, tanto a OEA, no Comitê Interamericano de Direitos Humanos, quanto a Corte Interamericana de Direitos Humanos, e os órgãos da própria ONU, que tem um braço relativo aos direitos humanos, e tivemos a oportunidade de conversar com a assessora direta da Michelle Bachelet, que tinha um verdadeiro questionário sobre o Brasil. E nós dissemos que o Brasil, em matéria de direitos humanos, Estado de Direito e democracia, é absolutamente intransigente através da via jurisdicional. Mas que também nós tínhamos a atuação coadjuvante da atividade notarial na medida em que, por força de decisões judiciais intimamente ligadas à questão da dignidade da pessoa humana, os registros civis que se tornaram verdadeiros ofícios da cidadania, e eu pude explicar o que eram os ofícios da cidadania, que pela capilaridade dos cartórios eles poderiam emitir documentos variados para que o cidadão pudesse exercer todos os seus direitos, como passaporte, carteiras de habilitação, enfim.
eu pude explicitar com mais detalhes essas novas questões relativas aos direitos à personalidade. Eu disse que, por decisões judiciais, o Brasil reconheceu a paternidade socioafetiva, permitiu a mudança de sexo e nome, sem necessidade da cirurgia de transgenitalização. E que isso era feito exatamente pela atividade notarial. E aí, nesse momento, eles perguntaram se os registros sobre tudo isso são públicos. E eu disse que hoje o grande desafio desses registros é exatamente atender à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque, por exemplo, uma pessoa pode não querer que se saiba que ela mudou de sexo, mudou de nome para determinados fins. Mas, por outro lado, uma pessoa que vai se casar com a outra, ela precisa saber dados da outra pessoa, porque suponhamos que tem aí um estilo de vida ou de religião, que as pessoas só passam a se conhecer mais intimamente depois do matrimônio. Então, eu disse que nós temos uma lei geral da proteção de dados e que, certamente, a atividade notarial faria esse balanço à luz de um dos grandes princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, que é o princípio da proporcionalidade, o princípio da razoabilidade, que também informa a essa atividade. Então, no futuro, eu destacaria, Bacelar, que o futuro da atividade notarial é um futuro muito exitoso, tendo em vista as várias frentes que a atividade notarial ela pode exercer, inclusive integrando outros órgãos, como, por exemplo, o Conselho Nacional de Justiça, que temos aí um ano para exercermos aí lograrmos obter essa introjeção de representante da atividade notarial para que possa passar a expertise dele para todos os integrantes. Então, digamos assim, concluindo essas observações, eu diria que a atividade notarial ela representa hoje aquilo que o professor Mauro Pimpelletti sempre expressava. É uma justiça coexistencial e que, no fundo, hoje, diante da realidade, a atividade notarial ela é o melhor braço armado da justiça. Então, com essas palavras, Bacelar, eu espero ter contribuído para esse evento. Hoje nós temos a posse do novo membro do Supremo Tribunal Federal, temos que continuar aí as nossas negociações do orçamento, temos que preparar essa posse. Então, eu fiz questão de participar desse evento, trazendo essas novidades que vieram desse encontro na OEA e na ONU, e dizer que continuo sendo o parceiro da primeira hora desse conselho que você preside e dessa amizade que nos une. E dizer que, em razão do Brasil agora estar dando exemplos de vacinação, de diminuição da doença, que nós, graças a Deus, nesse novo ano, nós vamos poder passar o Natal de forma mais próxima com os nossos familiares e que tenho certeza que nós, nesse campo da atividade notarial, teremos um ano novo repleto de mais realizações do que aquelas que já realizamos no ano que está se findando. Quero desejar um Natal feliz para todos esses meus companheiros aí, que já me ouvem num ano muitas vezes, e também um ano novo de muita paz de espírito, que nós consigamos
efetivamente, de uma vez por todas, vencer essa pandemia que levou do nosso convívio amigos, pais, avós, filhos. Não são números apenas, são pessoas, são seres humanos pelos quais nós lutamos pela vida deles e pela esperança. Muito obrigado, Rogério, por essa oportunidade de me dirigir a todos vocês. Eu que agradeço em nome de todos os notários e registradores brasileiros e sei que o senhor hoje não é dono da sua agenda, porque presidente do Supremo Tribunal Federal tem que cumprir uma agenda é um cargo muito gratificante, mas é muito pesado e muito difícil de conciliar tudo. Mas o senhor, desde o primeiro congresso, hoje nós estamos no 4º da Confederação, o senhor participou junto com a gente e acompanhou passo a passo a nossa confederação. Agora, com relação à ONU e ao OEA, o senhor conte com a gente, o que o senhor precisar, o trabalho que o senhor quiser que a gente faça, nós vamos fazer o dever de casa. Nós temos a nossa Câmara de Mediação aqui, atuando aqui dentro da Confederação, vamos instalar em todo sindicato ou qualquer entidade notarial registral no Brasil inteiro para ajudar o Judiciário a diminuir a carga dos juizados especiais. E precisamos, agora, um pedido para o senhor, agradecimento pela voltar a falar da nossa vaga no Conselho Nacional de Justiça. Muito obrigado. Você sabe o quanto eu gosto de ser empreendedor, principalmente em relação a essa atividade que auxilia sobremodo o Poder Judiciário. Hoje estreia o quadro Palavra Notável, em que chamamos figuras importantes do mundo notário e registral para dar uma palavrinha a você, telespectador. Abrimos com ninguém menos que o Dr. Rainey Marinho, vice-presidente da CNR, presidente do IRTDPJ Brasil e a Noreg Alagoas. Recentemente, nós firmamos um convênio pelo IRTDPJ Brasil com o INSS. Esse convênio visa levar segurança jurídica com as assinaturas eletrônicas avançadas ao beneficiário do INSS. É um combate efetivo dos cartórios de IRTD na ajuda a esses beneficiários que têm essa fraude em todo o país acontecendo. O INSS está presente junto com o IRTD em todo o país. E o IRTD vem mais uma vez ajudar o Brasil a crescer, combatendo a fraude e levando a segurança jurídica. O IRTDPJ Brasil tem grandes esperanças para o ano 2022. Esperança de crescer, de se desenvolver. A tecnologia está presente em todos os cartórios de títulos e documentos. A pandemia fez isso, que a gente evoluísse. Fomos eleitos agora em dezembro, no começo de dezembro de 2021, e a gente pretende, nos próximos 3 anos, estar junto de todos vocês através do crescimento tecnológico. Tem uma música que fala: esse ano quero paz no meu coração. Nos próximos 3 anos, o IRTDPJ Brasil quer de você não somente a paz, eu quero que vocês participem, quero que vocês estejam juntos conosco nesse desenvolvimento tecnológico e que vocês sejam, nesses próximos 3 anos, a plataforma maior do registro público brasileiro em termos de tecnologia. E por hoje é só. Eu sou Duda Meirelles e foi um prazer tê-los aqui conosco no Cartório Contemporâneo. Se você não pôde ver o programa completo, temos uma reprise na segunda-feira, 19 horas, e no canal do YouTube da CNR. Vejo vocês na quinta-feira, 19 horas, no próximo Cartório Contemporâneo. Até lá!